Pelo calendário cristão, comemoramos hoje o quarto domingo do Advento. Isso tudo simbolizado nesta guirlanda que encontra-se aqui no altar, com as 4 velas, cada vela representando um domingo do Advento. 4 domingos que antecedem o Natal, o nascimento de Jesus. Este é o símbolo desta guirlanda, desta liturgia que preparamos, a liturgia da guirlanda. Para cada domingo, uma vela simbolizando a luz que é Cristo Jesus, adentrando o universo humano. Advento quer dizer aparição, vinda. É o período, como eu disse, dos 4 domingos que antecedem, portanto, o nascimento de Jesus Cristo, o Natal. E a tônica deste período, o Advento, é a ansiosa expectativa, esperança da vinda, da chegada do Messias, de Jesus Cristo. O tempo do Advento sempre coincide com o mês de dezembro, claro, marcado pela correria, pelo cansaço, pela profusão de festas, de formatura, de casamentos, de confraternizações e pela expectativa do recebimento de presentes na noite da véspera do Natal. Estamos a 7 dias desta comemoração, o nascimento de Jesus Cristo. Sempre ouço as pessoas dizerem que este é um tempo especial. Os meios de comunicação assim o fazem. Apregoam que há um espírito, uma espécie de espírito natalino que alcança a todos. Há quem diga que não se pode passar por este período sem se oferecer presentes e também receber presentes. Por conta disso, desta ideia de que é preciso receber e oferecer presentes, as crianças em especial criam muitas expectativas. Algumas chegando inclusive a perder o sono, pensando no bom velhinho e naquilo que ele trará. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você nesta manhã. O que você espera ganhar nesse Natal? Um perfume? Um relógio? Uma roupa? Ou quem sabe um carro? Uma casa? E por que não? Até o dia do Natal, ou da véspera de Natal, até aquela noite, todos ficarão com uma grande expectativa, uma grande ansiedade para saber o que irão ganhar. Nada de errado com isso, com os presentes. Isso faz parte da nossa cultura e é muito agradável, é um gesto de carinho, é um gesto de atenção para as pessoas com as quais convivemos e amamos. Portanto, é preciso, além dos presentes, verificar na palavra do Senhor o que ela tem a nos dizer. É preciso, à luz desse texto que nós acabamos de ler do profeta Isaías, observar a situação do povo que estava na Babilônia. O texto base de nossa meditação, Isaías 40, é do período em que o povo de Israel estava exilado na Babilônia. O sofrimento desse povo era grande, como todo o sofrimento de todo o povo cativo, diante da opressão dos babilônios. E a esperança do povo estava quase que perdida. É desse período que temos os israelitas dizendo que não conseguiam mais perceber sentido na vida. Cativos que eram na Babilônia, escravizados que estavam na Babilônia, sofrendo profundamente, não viam mais muito sentido na vida. Que alegria há em se ser escravo? E é desse período o Salmo 137 que diz assim, expressando esse sentimento do povo. Diz assim o Salmo: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. O que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre.
Cantem para nós uma das canções de Sião, diziam os nossos opressores. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Esse era o sentimento do povo cativo na Babilônia. Desilusão, desesperança, dor, sofrimento e muita humilhação. Eram estes os sentimentos vividos pelos cativos na Babilônia. E havia apenas a lembrança de Jerusalém na sua memória. Apenas a lembrança de Jerusalém lhes ficara. E é nesse cenário de sofrimento, de humilhação, que surge a figura do profeta Isaías. Como alguém na contramão de todas as percepções, de todas aquelas percepções sofredoras, surge o profeta na contramão de todos aqueles que viam a situação de uma forma pessimista até, e apresenta uma palavra de estímulo e esperança ao povo sofredor. O profeta, nesta visão otimista da realidade, imagina uma grande reforma, uma grande mudança na vida do povo, uma mudança que daria alívio a todos os cativos. A reforma era um retorno a Jerusalém, já que Jerusalém estava na memória de todos. E para chegar até lá, para chegar até Jerusalém, o profeta então tem uma visão. Uma estrada seria construída da Babilônia a Jerusalém. E para que aquela estrada fosse construída, montanhas seriam aplainadas, vales seriam aterrados, e os lugares altos se tornariam como planícies, para que o caminho fosse plano, da Babilônia até Jerusalém. Mas qual o sentido daquela estrada? Qual a razão daquela estrada? Aquela estrada seria construída para que Deus mesmo passasse por ela, conduzindo o povo da Babilônia até Jerusalém, como que numa grande procissão, num grande processional, Deus conduzindo o seu povo a um novo momento da sua história. A visão é belíssima, é inspiradora por demais. Por esta visão, por aquela visão, o reino de Deus se estabeleceria na terra e o Messias se apresentaria para reinar sobre o povo, pondo fim a todo aquele sofrimento. Esperar o reino de Deus, aguardar o reino de Deus. Esta era a expectativa. Este era o momento de aguardo do povo de Deus na Babilônia. Em resumo, o profeta estava mostrando que, em meio aos sofrimentos, o povo devia buscar a presença de Deus, a presença do Deus eterno. Esta é a lógica do advento. Esta é a lógica do período que estamos vivendo. A expectativa da vinda do Senhor. A expectativa, a espera do dia que será a vinda do Senhor. E, portanto, queridos irmãos e irmãs, o que toda essa história de advento, Babilônia, reino de Deus e Natal tem a ver conosco? Creio que você já imagine a resposta. Tudo. Sim, isso tem tudo a ver conosco. Porque nesse período do advento é preciso esperar. É preciso esperar. Mais que presentes, é preciso esperar a vinda do Senhor. Por essa razão, a nossa expectativa, a nossa espera deve ir muito além dos presentes de Natal, que são apenas um ato de gentileza e amor entre amigos e familiares. Aguardamos o reino de Deus entre nós. Devemos esperar, aguardar a presença do Senhor. Ocorre que por muito tempo a igreja entendeu o reino de Deus como aquele que seria o lugar das moradas eternas. Assim,
só alcançaríamos este reino depois da nossa morte. Mas isso não é bem verdade. Não foi isso que Jesus pensou e entendeu em sua oração quando disse: venha o teu reino. Venha o teu reino. Sim, queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus pode estar entre nós, já, agora, neste exato momento, e não apenas num futuro e realidades distantes que serão atingidas apenas depois da morte. Não, o reino de Deus deve e estará presente entre nós hoje. E é por essa razão que precisamos, de forma simbólica, aguardá-lo. Assim como aguardamos os presentes, também precisamos aguardar a presença de Jesus. Não foi isso que Jesus orou que não devêssemos fazê-lo. Jesus entendia que o reino estaria entre nós, porque Deus ama o mundo, e é neste mundo que Deus quer implementar o seu reino. É neste mundo que Deus quer que o seu reino se manifeste, e não no reino futuro da eternidade. Não haveria muito sentido de o reino de Deus se manifestar apenas na eternidade. O reino de Deus precisa invadir a nossa vida, o reino de Deus precisa invadir a nossa existência, transformá-la completamente, fazendo assim com que alcancemos o sentido da nossa existência, o sentido da sua existência. O reino de Deus instalou-se quando Jesus Cristo veio a esse mundo. Podemos dizer que a estrada a que se referia o profeta Isaías foi percorrida já por Jesus Cristo, quando Deus o envia a esse mundo para que ele fosse o Salvador, o nosso Salvador. O Senhor já trilhou essa estrada, já galgou essa estrada, com certeza. Neste advento, nesse período do advento, você precisa esperar mais que simplesmente os presentes de Natal. Você precisa aguardar de forma ansiosa a manifestação do reino de Deus na vida das pessoas à sua volta. Há pessoas à sua volta e com quem você se relaciona que ainda não têm a alegria e o prazer da presença de Jesus Cristo. Você precisa esperar, aguardar com grande expectativa a vinda do Messias na vida daqueles que estão à sua volta. Mas além de esperar a vinda do Messias na vida daqueles que estão à sua volta, você também precisa aguardar que o reino de Deus se manifeste dentro de você, dentro de nós. Precisamos aguardar. Esta é a lógica do advento. Nos preparamos para isso, nos preparamos de forma simbólica, mas nos preparamos espiritualmente também, para que o reino de Deus invada a nossa vida, dando a ela cada vez mais sentido, dando a ela cada vez mais o rumo para a nossa existência. O fato de sermos cristãos não nos torna imunes aos problemas. O fato de sermos cristãos não nos torna imunes às dificuldades naturais da vida, e assim estamos todos sujeitos às doenças, estamos sujeitos aos problemas de relacionamento e também sofremos as consequências da crise financeira que se abateu sobre o nosso país. O fato de sermos cristãos não nos isenta de nada disso. Estar na igreja todos os domingos ou mesmo cantar no coro não impede que você se torne gradativamente frio espiritualmente. Isso pode acontecer com todos nós. Nesse período que antecede o Natal, além da espera dos presentes, a nossa expectativa deve ser a da manifestação de Jesus Cristo em nossa vida, tornando-a viçosa espiritualmente. Talvez isso possa soar um tanto estranho para você. Afinal, você está na igreja por mais de 10 anos, talvez por mais de 20, 30, 40, 50 anos, quem sabe? Mas a verdade é que não é o tempo de membresia que agrega à sua vida a maturidade cristã. Não é o tempo.
Não é o tempo de membresia que nos dá maturidade cristã, e sim um profundo relacionamento com Deus. Isso independe do tempo de membresia. Portanto, pode acontecer muitas vezes de nos afastarmos dele, do Senhor, mesmo estando na igreja. Daí a necessidade da expectativa de aguardarmos, de coração humilde e aberto, a sua manifestação em nossa vida, ainda que estejamos na igreja por 40 anos. Ainda assim, e depois de 40 anos, e depois de 50 anos, ainda assim, devemos manter acesa a chama do nosso coração para que o Senhor se manifeste em nossa vida, em nossa existência. A cada dia precisamos entregar a Jesus Cristo a condução da nossa vida. Não importa se estejamos na igreja por muito tempo. Nesse período que antecede o Natal, que é o Advento, a expectativa deve ser a da entrega de nossa vida totalmente ao Senhor. Portanto, mais que esperar por presentes, a nossa expectativa deve ser a presença transformadora de Jesus Cristo em nossa vida e também na vida das pessoas que amamos. John Ortberg, pastor da igreja presbiteriana da cidade de Menlo Park, nos Estados Unidos, propôs uma conversa de Jesus com membros da igreja, e a conversa está na primeira pessoa, como se Jesus estivesse falando, nos seguintes termos: Cristo diz: não quero tanto do seu tempo, não quero tanto do seu dinheiro, e também não quero tanto do seu trabalho. Eu quero você. Vou dar a você um novo eu, para colocar no lugar do seu eu. Na verdade, vou dar eu a você, eu mesmo a você. A minha vontade passará a ser a sua vontade. Esta é a lógica. Esta é a lógica de uma vida com o Senhor. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Como está a sua vida? Está como a descrição do profeta Isaías, lá no texto que nós lemos no início? A sua vida está como capim seco e folhas murchas? Perdeu o vício espiritual? Sua vida está como as flores, que possuem uma beleza apenas passageira e que depois perde a fragrância, o perfume e a beleza da cor? Como está a sua vida com Deus? Diante de uma realidade assim, será que você precisa mesmo de presentes? Será que nós precisamos mesmo de presentes? Será que a sua expectativa deve ser apenas a dos presentes? O pastor descrito em Isaías alimentará o seu rebanho. A profecia do profeta afirma ainda que o pastor levará os cordeirinhos dos seus braços e os carregará junto ao coração. O profeta falava de Jesus Cristo, com certeza. Hoje à noite, logo mais, às 20 horas, teremos o nosso tradicional culto das luzes. Um momento muito especial na vida de nossa igreja, quando celebraremos, em todo o seu esplendor, o cumprimento das profecias, não só de Isaías, mas de todo o Antigo Testamento, sobre a vinda, a chegada do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se você ainda não dedicou sua vida a Jesus Cristo, aproveite aquele momento para isso, o momento do culto das luzes. Não importa se você esteja a vida toda na igreja, não importa. Não importa se você cante num dos coros da igreja, não importa. Não importa se você faz parte de um dos ministérios da igreja, não importa. Aproveite o culto das luzes e consagre sua vida a Jesus Cristo. Aguardemos, pois, a vinda do Senhor. Aguardemos com grande expectativa
a vinda do Senhor em nossa vida, para que ela seja transformada para a glória do nosso Deus. Que Ele assim, pois, nos abençoe neste momento, neste domingo do Advento, em que celebraremos logo mais o nascimento de Jesus, e que a profecia de Isaías seja cumprida na sua vida, para que você alcance alegria e paz, e que você seja tratado pelo pastor dos pastores, que ele carregue você nos seus braços, que ele carregue você com alegria e guarde no seu coração. A ele, pois, toda a glória. Aguardemos a vinda do Senhor. Amém.